Boa noite a todos, que a paz do amigo e mestre querido Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós aceitamos o convite da nossa querida Casa Colmeia Valorizando a Vida, Fraternidade da Colmeia, para que a gente possa falar um pouquinho hoje sobre o 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então, esse é o tema da noite. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, mas antes nós vamos agradecer mais uma vez a Colmeia e agradecer pela oportunidade, e nós vamos fazer um convite a todos que estão nos ouvindo, que é para a gente fechar os olhos nesse momento. Nós vamos nos tranquilizando, harmonizando nossas almas e nos conectando a Deus, Pai Criador. Inspirando paz, harmonia. Nesses momentos tão difíceis pelos quais passa a humanidade, momentos de transição, a pandemia, as dores, as dificuldades, o isolamento social. Nós vamos em sintonia com a espiritualidade superior. Nós vamos primeiramente agradecer pela vida, pela oportunidade que temos em estarmos reencarnados nesse momento, nesse planeta. Agradecermos pela experiência física, por essa oportunidade que a vida nos concede. Agradecermos por essa doutrina esclarecedora que nos mostra e nos direciona ao caminho do amor. Agradecer pelo nosso corpo físico, pela nossa mente saudável. E pedir a intuição para que nessa noite possamos ser intuídos, que as orientações fluam e que possamos levar, como instrumento que o somos, a palavra aos corações aflitos, aos corações em desespero, em desarmonia, levando um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de luz, para que todos nós tenhamos uma noite de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nós iniciamos essa conversa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos falar sobre esse tema, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então esse é o 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e como subtemas nós temos fazer o bem sem ostentação, infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperar recompensas, e aí temos as instruções dos espíritos no fim do capítulo, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Então, quando nós lemos o tema, quando a gente chega nesse capítulo, a gente percebe que Kardec, ele não coloca esse capítulo por um acaso, né?
entre amar os inimigos e honrar pai e mãe, né? Então, o 12º é amar os inimigos e o 14º capítulo, honrar pai e mãe. Então, entre esse capítulo do amar os inimigos e o honrar pai e mãe, existe um capítulo específico que é certamente o tema do Sermão do Monte, que é a caridade. Então, o que a gente vai falar aqui é da caridade. Por isso que ele fala da caridade material, da caridade moral, o óbolo da viúva, que nós sabemos, né, o que representa, os infortúnios ocultos, né, quantas e quantas almas, né, vivendo esses infortúnios, fazer o bem sem ostentação, que é isso exatamente o que quer dizer, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Exatamente isso, de fazer o bem sem ostentação. Esses temas são abordados em qualquer religião. Qual é a diferença quando a gente pensa na doutrina dos espíritos, né? Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes e fomos criados para sermos felizes. Nós sabemos disso. Mas sabemos também que para que atinjamos essa felicidade, é importante a nossa renovação interior. É importante o modo como nós olhamos para a nossa vida. É importante a maneira como a gente olha para nós mesmos. É importante que a gente descubra em nós a potencialidade que temos, e para isso é importante o estudo, para que a gente saia da ignorância e que a gente comece então a refletir, a reflexionar o que somos e o que estamos fazendo nesse planeta, nesse momento. Por que estou nessa família? Por que eu tenho os pais que eu tenho, os irmãos que tenho, o companheiro, a companheira que tenho, os filhos que tenho e o que tenho que aprender com tudo isso? Porque a caridade realmente começa dentro do nosso lar, nós sabemos disso, né? E que esse processo é muito mais profundo, porque é uma grande oportunidade que nós temos de nos modificarmos, de mudar o nosso olhar diante dos desafios da nossa encarnação e sairmos da condição de vítimas que não somos. Então, a doutrina é muito esclarecedora. A nossa alma, ela é cheia de feridas e fissuras. E uma fissura divide, então, a nossa alma, com essas fissuras, nós temos partes que não conversam com as outras partes. Nós temos dificuldades. E essas dificuldades que nós vivemos, né, que nós temos, essas fissuras, elas fazem com que a gente desenvolva a nossa capacidade em determinada área e não em outra. E a gente precisa de humildade para reconhecer isso. Então, a caridade, ela se inicia primeiro para conosco. E essa caridade que nós vamos descobrindo, ela deve ser silenciosa, bastante silenciosa. E não existe momento mais oportuno do que esse momento de pandemia. Que nesse isolamento social, nessa condição de termos de enfrentar aí cara a cara, estamos frente a frente com os nossos desafetos dentro do nosso lar. E o que nós temos que aprender e o porquê estamos vivendo isso. E isso requer paciência, tolerância e caridade. Quando ele diz fazer o bem sem ostentação, porque todo esse processo de crescimento, ele é interno e ele é realmente silencioso. E tanto esse processo quanto o outro processo, que é essa caridade material, que é a mais fácil de ser feita, porque essa é muito fácil de ser executada. Porque hoje, enquanto espírita que somos, e que estamos, não que somos, mas que estamos tentando ser, nós descobrimos que fazer o cheque, que dar, né, a esmola, que enfim, fazer uma cesta básica e distribuir, mostrar que damos X por mês, nós estamos, de uma maneira ou de outra, ostentando, isso é obrigação e não caridade. O que a gente não pode esquecer
e que isso fica muito forte, né? É a nossa responsabilidade social. Essa sociedade que nós vemos hoje, onde a gente vê fome, onde nós assistimos à miséria, onde nós assistimos, quando nós assistimos os noticiários, né, do sertão do nosso país, né, quando vamos à África e quando vimos o que vemos, nós pensamos o quanto ainda a nossa alma está em débito. Se não somos vítimas e se hoje colhemos aquilo que nós plantamos um dia, quando nós olhamos a nossa sociedade em dor, ainda passando fome, a miséria, o desemprego, né? A doença, tudo isso, nós temos a verdadeira certeza de que a nossa alma está em débito, a nossa sociedade está em débito. E enquanto um irmão nosso estiver passando fome, nós estamos comprometidos. Nós temos responsabilidade, porque isso significa uma má divisão dessa riqueza. Isso significa o mau uso. E significa ainda o quanto ainda somos egoístas, o como ainda temos questões como falta de fé a serem resolvidas dentro dessa alma. Quando nós mudamos o nosso olhar e percebemos que é obrigação auxiliar os nossos irmãos que materialmente se encontram fragilizados, em vulnerabilidade, nós então estamos compreendendo um pouquinho mais o nosso papel, não só de cidadãos, mas enquanto espíritos, enquanto propósito da nossa encarnação. O óbolo da viúva, tão conhecido, onde ela dá aquilo que faria falta a ela, aquilo que representava tudo que ela tinha. Com isso, nós não estamos convidando as pessoas a darem tudo que têm, mas nós estamos, nesse momento, raciocinando de forma inteligente e dizendo, né, para nós mesmos, nos perguntando, essa é, né, a palavra certa, pergunta, nos perguntando, será que hoje eu dou? Eu consigo doar para o irmão necessitado aquilo que eu posso realmente doar? Será que eu faço o que eu posso por aqueles que cruzam o meu caminho e que estão em situação de vulnerabilidade social, em vulnerabilidade emocional? É para a gente pensar. Quando Jesus disse: doa todos os seus bens e me siga, será que nós estaríamos prontos para seguir Jesus? Obviamente que com isso eu não quero dizer para a gente doar tudo que a gente tem, porque não seria inteligente, porque nós estaríamos, de uma maneira ou de outra, sobrecarregando outros indivíduos, né? Sobrecarregando a sociedade. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o material faz parte da nossa existência, mas nós sabemos também que o nosso desafio é trabalhar o nosso desapego. Então, desapego aos bens materiais, o desapego até ao nosso corpo físico, mas cuidando e amando esse corpo, que também é caridade. Então, existem diversos níveis de caridade, para conosco, para com o nosso próximo, para com a sociedade. Como que nós estamos olhando para tudo isso nesse momento? Né? Através das nossas orações, através da maneira como a gente está se relacionando conosco mesmo, através das nossas relações com aqueles que são desafetos e desafios nessa existência, lembrando daqueles nossos irmãos que estão distantes, mas que passam por situações extremamente dolorosas, provacionais, expiatórias, mas que não cabe a mim nenhum tipo de julgamento, isso também é caridade. E nós estamos praticando isso.
Será que nós não estamos cobrando do outro aquilo que a gente dá? Será que nós não damos com uma mão, mas esperamos com a outra? Quantas vezes, em todos os sentidos, até emocionalmente falando, a gente ama para ser amado, a gente faz para ser reconhecido, a gente doa porque a gente tem a certeza ou a gente espera que aquela pessoa reconheça aquilo que foi doado, seja algo material, seja o nosso tempo, seja a nossa amizade, sejam, né, as nossas preces, enfim. Isso demonstra o quê? O quanto somos infantes, o quanto temos que evoluir ainda. Sabemos que é de forma gradual e lenta a evolução, mas é importante que no momento de transição do planeta, nós olhemos para tudo isso com uma certa severidade em relação à nossa própria alma, indulgentes para com o outro, mas severos para conosco, né? Então, como que nós estamos na prática da renúncia? Em muitos momentos, a gente tem que deixar de fazer alguma coisa para a gente poder oferecer determinada coisa para esse irmão mais necessitado. Em qualquer nível material, o nosso tempo, por exemplo, de ouvir uma pessoa em sofrimento, de fazer essa escuta com amor, né? De poder levar uma palavra de consolo, de auxílio a esse irmão. Será que nós estamos, né, fazendo isso? Doando o nosso tempo? Porque a caridade é o dar-se. A caridade não é o dar, é o servir. E isso, para servir, nós temos que seguir as pegadas do mestre. Não com peso. Nós temos que colocar alegria. Nós temos que compreender que nós podemos fazer isso de uma maneira mais leve e de uma maneira mais discreta, sem que as pessoas, sem a necessidade das pessoas saberem aquilo que fazemos, né? E sem a necessidade, que é essa necessidade, né, de contarmos aquilo, e sem a necessidade de esperarmos algo em troca. Então, aí nós estamos trabalhando para o nosso crescimento interior. Isso é fácil? Não. Isso é desafiador. Bastante desafiador. Para as almas repetitivas que somos. Porque somos aquilo que fizemos ao longo de várias existências. Nós aprendemos por repetição. Então, nós temos o mesmo padrão repetitivo. Vira um padrão de comportamento. E a gente acredita que aquilo seja a nossa própria identidade. E para isso a gente tem que reconhecer que nós não somos aquilo. E que nós podemos mudar. Então, conceitos, né? Por exemplo, eu não vou ajudá-lo porque ele fuma. Não é um problema nosso. O nosso papel é o da ajuda. Eu vou ajudar. O que ele faz com aquela ajuda é um problema dele. Né? Eu não ajudo um irmão de rua porque senão ele vai ficar viciado nisso, ele vai se acostumar a receber ajuda e ele não vai se movimentar. Não é um problema nosso. Né? Nós temos que desempenhar o nosso papel caritativo de naquele momento é matar a fome, vamos matar a fome. É fazer escuta, é amparar, é sorrir, é abraçar, é simplesmente ouvir, é orar por aquela pessoa, orar por nós, enfim. Qual o nosso papel enquanto seres em evolução, enquanto despertar de consciência? Como nós expandimos essa nossa consciência? Se a gente não olhar para tudo isso, se nós não olharmos para tudo isso de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais digna e ética, e não buscando defesas e recursos que nós ouvimos, são padrões repetitivos e que nós passamos a acreditar, não é? Às vezes uma escuta, às vezes um abraço, nós salvamos aquela pessoa, nós tiramos a pessoa daquela condição de dependência química, de vários níveis de dependência, de pensamentos suicidas,
não é? De desespero, de falta de esperança. O que é esse dar-se? E como que nós podemos fazer? Nossa alma sabe. E para isso a gente precisa do silêncio, da prece, para que a gente consiga ouvir a voz da nossa alma, para que a gente consiga se abrir para as orientações da espiritualidade. Mas que a gente não esqueça que está tudo certo, que existe uma justiça maior, mas que o nosso papel é de fazer o nosso melhor sem julgamentos. Isso é caridade, sem nenhum tipo de julgamento. Nós temos que pensar que a gente não pode fazer caridade como uma plataforma política, né? Eu faço isso, porque eu tenho esse objetivo. É fazer por amor, por uma questão interna, por um vazio que a gente começa a descobrir, sentir, e que nos mostra esse vazio existencial, essa dor na alma, que nós estamos no caminho errado, não aquele predestinado, aquele pelo qual nós nascemos. Então nós nascemos, nós traçamos antes de reencarnar, quando a gente tem consciência, nós traçamos um ideal para nossa reencarnação. Existe uma programação reencarnatória. E quando nós não estamos cumprindo, vem essa dor forte na nossa alma, esse vazio existencial, mostrando para nós que nós não estamos, né, seguindo as pegadas do Mestre. E a caridade faz parte. A caridade é esse instrumento que nos mostra o caminho a ser seguido. Ele nos orienta, é a bússola que a gente precisa para a gente não sentir de maneira tão intensa essa dor na nossa alma. Almas atormentadas que somos. Almas cheias de imperfeições, mas que estamos tentando fazer o nosso melhor. Então, o que a gente precisa compreender, assim, quando ele fala da caridade material e da caridade moral, é essa questão, né, que nós estamos descobrindo que é muito mais desafiadora a prática da caridade moral, de doar esse tempo, de fazer essas reflexões, de usar os recursos que nós conhecemos, como a prece, como a meditação, o silêncio, o não julgamento, seguir essas orientações que vêm do nosso coração, que vêm dos espíritos superiores, para a gente fazer o melhor. Aí nós temos convidar pobres, estrupiados, servir sem esperar recompensa. É difícil na nossa fase evolutiva nós não criarmos expectativas em relação a esse bem, entre aspas, que nós estamos tentando fazer, não é? Então nós achamos muitas vezes que porque a gente doa a cesta básica, porque a gente participa de determinado trabalho voluntário, porque a gente faz parte de trabalhos, né, na casa espírita, que nós temos, né, já comprado o nosso terreninho no céu, né? Então a gente descobre que é muito mais do que isso. Existe todo um processo interior de reconhecermos quem verdadeiramente somos, porque somos os nossos maiores inimigos, e de trabalhar as nossas imperfeições. Então, a caridade, ela só nos auxilia para que a gente aprenda a se amar e a gente aprenda a amar o nosso próximo. E que a gente consiga compreender de forma intensa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E começa através do amor por nós mesmos. E como temos dificuldade em nos amar, porque a gente confunde muito menos por conta de uma questão chamada, que está no livro Fonte Viva, né? A cortina do eu, o nosso ego, que é um problema para o nosso processo evolutivo. Nós ainda vivemos muito no ego, no egoísmo, né? O meu,
né? A minha casa, as minhas coisas, o meu corpo físico, para a gente descobrir através da doutrina e dessas obras maravilhosas que os espíritos nos ofereceram para um planeta de transição, que nada é nosso. Então, que o que fica mesmo é o sorriso, é o abraço, que o que fica mesmo é o acolhimento, é o amor que nós estamos aprendendo a compreender e a sentir, porque ainda temos dificuldade em amar, muitas dificuldades, né? Esse nosso amor é ainda um amor de posse, é o amor do ter, e nós estamos então descobrindo esse amor que é muito maior, muito. E a gente descobre que aquele filho não é nosso, que aquele companheiro não é nosso, que aquela companheira não é nossa, que nós somos livres, que a nossa responsabilidade é com esse amor. E que quando nutrimos a nossa alma com ressentimentos, com mágoas, nós engrossamos os fios que nos ligam aos outros seres. E que a mágoa nada mais é do que o amor adoecido. E que é falta de caridade. Primeiro, para conosco. Nós vamos então aprendendo através, né? É lindo essa passagem, porque ela vai nos mostrando, nos dando a oportunidade de fazer um trabalho de reflexão profundo, né? Eu faço o bem sem ostentação. Como está sendo esse processo? Mas eu tenho que olhar e querer enxergar que ser é esse, né, que sou eu, e o quanto eu estou tentando caminhar. Não se reconhece o espírita pelo esforço, nem não pelas obras, né? Pelas obras certamente, mas nessa fase evolutiva, o esforço que nós estamos fazendo, porque a nossa obra ainda, né? A gente oscila muito, mas por esse esforço nós estamos tentando, fazendo o nosso melhor. Nós olhamos para esses infortúnios ocultos. Quando a gente faz essa caridade material, a gente toma cuidado para não constranger aquele nosso irmão que está sendo ajudado. Nós estamos criando oportunidades para que aquelas pessoas possam trabalhar, ao invés de viverem simplesmente do assistencialismo como padrão para a vida deles. Então nós não temos que julgar, mas nós temos que pensar como nós podemos contribuir para essa sociedade que estamos em débito. Como podemos gerar esperança nesses nossos irmãos que vivem só das cestas básicas? Será que não podemos fazer um trabalho de amparo, de cursos, para que eles saiam dessa condição? Então nós temos que pensar, né, nisso. Nós fazemos, por exemplo, no nosso Natal, nós pensamos só na nossa família. Estaremos prontos para receber um irmão de rua para ceiar conosco. É um irmão, eu não sei quem está ali. Quem é aquele irmão? Né? Pode ser um irmão querido nosso, que nós não reconhecemos. Que ele está desempenhando o papel que ele necessita naquele momento. Assim como nós estamos desempenhando o nosso papel. E essa beneficência. Como que nós estamos amparando os nossos irmãos necessitados? O Chico dizia que ele esperava que as pessoas vissem nele o Evangelho vivo. Então, que as pessoas possam ver em nós, ou que nós possamos estar realmente, possamos estar nos transformando em evangelhos vivos, através da nossa conduta. Que possamos repensar a nossa conduta. Que a gente possa compreender esse capítulo com muita profundidade, porque não é só uma questão de caridade.
e do dar. É a questão de aceitarmos quem somos, de trabalharmos esse dar, o dar-se, em querer ouvir a nossa alma, em querer ouvir a voz da intuição, os espíritos queridos que nos orientam, termos a humildade, né, de reconhecer quem verdadeiramente somos. Sabe quando aquele jovem procura o Chico e, ao vê-lo, ele sente uma vontade grande de ajoelhar e ele começa a baixar para se ajoelhar e Chico diz: se você ajoelhar, eu deito. Então, é isso. Que a gente possa refletir sobre essa frase profundamente, que possamos, através da nossa conduta, que sabemos que é lento o processo, mas que esse despertar da nossa consciência possa fazer com que a caridade faça parte da nossa alma. Espíritos bons vibram bondade, porque eles são bons, então eles vibram bondade. Que a gente possa compreender isso com muita profundidade e que possamos refletir essa noite sobre essa passagem. Estamos começando a querer verdadeiramente vibrar bondade? Fica a pergunta. Estamos sendo realmente caridosos? Esperando nada de ninguém e servindo? Então, que Jesus nos oriente, que Jesus nos ampare. Nós agradecemos a paciência de vocês, né? Todo esse carinho. E eu vou terminar lendo um trechinho aqui do nosso querido livro abençoado, Fonte Viva, né? Emmanuel conversando conosco mais uma vez, nosso querido Emmanuel, né? Somente constrói, é do capítulo 2, modo de fazer. Somente constrói aquele que se inspira no padrão de Jesus. Para a gente refletir. Fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade ou humildade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso essa noite e vamos então agradecer. Agradeço mais uma vez a Colmeia pelo carinho, pelo convite e nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos vibrar. Vibrar por todo o planeta Terra. Nós vamos vibrar por todos os nossos irmãos necessitados. Por todos aqueles que nesse momento se encontram em hospitais, passando pelas doenças, pela Covid, por aqueles que estão nas UTIs, por aqueles que fazem a passagem. Nós vibramos amor por todo o planeta e por toda a humanidade. Pelos nossos lares e por nós mesmos. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E que possamos verdadeiramente despertarmos para sermos os arautos
do seu amor. Em nome de todos esses seres de luz, nós humildemente encerramos esse pequeno bate-papo dessa noite. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior e a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe, fiquemos todos com Deus, com as frases lidas e que a gente possa refletir, que a nossa alma possa apreender tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi lido e que possamos buscar sempre o estudo para que a nossa alma desperte. É o amar e o instruir sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Gratidão. Fiquem todos com Deus.